Olá, povo de Deus, tudo bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Estamos de volta para a honra e a glória do nosso Deus. Peço a você que ainda não está inscrito, que se inscreva no canal, compartilhe a todos, compartilhe o vídeo, a todos, comente, a todos, deixa o seu like, que Deus venha abençoar você e toda a sua família em nome de Jesus, tá bom? Hoje vamos falar a respeito de um homem chamado Davi, um dos mais conhecidos da Bíblia, mais conhecido principalmente no Antigo Testamento. No Novo Testamento também se vê muito falar de Davi e o seu reino, o seu reinado. A palavra do Senhor vai nos dar exemplo de um homem que se destacou no meio de muitos. Davi se destacou sendo um homem referência de Deus. Tanto é que Deus ele chama Davi até de segundo o meu coração. Então, uma pessoa que é segundo o coração de Deus é uma pessoa que está extremamente abençoado por Deus. É uma pessoa que ele sofre como todos sofrem, ele tem as suas dificuldades como todos têm, ele tem, aleluia, as suas lutas, as suas batalhas, como todo mundo tem. E às vezes até mais as pessoas sofrem. Muitas das vezes Deus até permite que essa pessoa, segundo o seu coração, fica tempo só. Assim como Davi ficava tempos sofrendo, distante da sua família, distante dos seus. Davi era ameaçado, Davi era procurado muitas das vezes, mas Davi não desistiu da sua fé, ele não desistiu de lutar, ele não desistiu de Deus. Esse é um verdadeiro adorador, aquele que passa todos os problemas na sua vida necessário, mas ele não desiste de lutar, ele não desiste. Então, todos aqueles que desistem é porque ainda não entendeu o projeto de Deus, ainda não entendeu o chamado do Senhor para a vida dele. Então, por isso que ele desiste, por isso que ele para pelo caminho, por isso que ele recua, retrocede. E a Bíblia diz que nenhum daqueles que coloca a mão no arado e retrocede é digno do reino do céu. Nenhum. Então todos que colocar a mão no arado, ele precisa permanecer com as suas mãos firmes para que Deus venha lhe sustentar a cada dia mais. Então neste momento eu quero falar deste homem, não como costumamos falar, mas eu quero falar de uma forma diferente. Davi, a gente sabe que uma das primeiras vezes que a gente ouviu falar o nome de Davi é quando Samuel sai da sua terra, e vai até a casa de seu pai, Jessé, consagrar um dos filhos de Jessé. Davi não sabia, Jessé não sabia, Samuel nem sabia também quem ele ia consagrar. Tanto é que quando ele chega, ele olha os 3 varões guerreiros que guerreavam no reinado de Saul, e ele diz: certamente são esses daí, esses que são o escolhido do Senhor. Mas Deus dizendo: não, Samuel, não é, porque esse daí também eu tenho rejeitado como rei. A gente sabe disso, que Deus
rejeitou eles como rei, não como servo, como pessoas, né? Porque eles não dariam para ser reis, porque eles não dariam conta de tomar conta de um reinado. Então eles eram rejeitados. O Senhor disse: esse daí não. E muitas das vezes Deus faz assim, porque Deus sabe que a pessoa não vai dar conta, e Deus quer prevenir a sua vida, Deus quer prevenir o seu caráter, Deus quer prevenir, aleluia, a sua história. Deus quer prevenir para que ele não venha ser atropelado lá na frente. Quando eu digo atropelado, eu digo envergonhado ou coisas piores. Então, meu querido, quando Deus disse para Samuel, esse daí eu tenho rejeitado. Então, Samuel falou como é procurar os filhos de Jessé, e nenhum desses foi aprovado por Deus. Jessé disse: Senhor, mas cadê? Acabaram os teus filhos? Acabaram os jovens? Jessé disse: não, tem um que está lá no campo, está cuidando das ovelhas, e vai buscar, disse Samuel. Mandaram chamar a Davi. Davi estava cuidando das ovelhas. Então, Davi não sabia para que era. Talvez Deus já tinha revelado de alguma forma que ele seria rei, mas naquele momento eu acredito que Davi não sabia para que era, para que seria que ele estava sendo chamado. Talvez nem que Samuel estava lá, ele não sabia, porque era algo exclusivo de Deus. E quando Davi chega, Deus disse: agora, Samuel, é este daí, pode consagrar, porque é este daí. Um jovem diferente, um jovem que tinha, aleluia, as suas, seu corpo diferente, o seu cabelo diferente. Eu acredito que, claro, o modo de pensar é diferente. Então Deus gostou da forma que Davi era, e do jeito que Davi adorava, a sinceridade que Davi tinha. Deus gostou, e manda consagrar a Davi. E Davi agora, meu querido, é consagrado a rei, mas não é porque ele foi consagrado a rei que ele foi tomar logo conta do reinado. Não. Aleluia. Com Deus é diferente. Com Deus, Deus às vezes não age como o homem age. O homem age de uma forma, Deus age de outra forma. Deus poderia tirar Saul e colocar Davi imediatamente, poderia. Deus poderia mandar, aleluia, os dois tomar conta do reinado, do mesmo reinado. Poderia, com certeza, Deus é Deus. Mas Deus não ia fazer isso. Deus também estava dando chance, mesmo que já tinha rejeitado a Saul. Deus não queria mais Saul como rei, mas Deus estava dando chance para Saul. Não para Saul se arrepender como rei, não, mas para Saul se arrepender de verdade. E era isso que Deus queria. Meu irmão, a Bíblia diz que quando Saul entrava um espírito maligno, que a Bíblia diz que era da parte de Deus, vinha o espírito da parte de Deus e atormentava Saul. E Saul ficava tão atormentado que o que acalmava Saul era o louvor que Davi cantava. A Bíblia diz que Davi, ele fazia instrumentos musicais. Então era só dessa maneira que acalmava a Saul. Era só dessa maneira. Então, toda vez que o Espírito vinha,
atormentava ele, alguém chamava Davi, e Davi vinha, tocava harpa, louvava, e o espírito maligno ia embora. Mas por que que a Bíblia diz que veio do Senhor? Por quê? Aleluia. Por que, meu irmão? Por que que veio aonde Saul? Por que que atormentava Saul? Por que que, aleluia, Saul mandava chamar Davi? E como foi que descobriram isso? Aí é o que está o negócio. Porque a gente sabe que o louvor, quem tem o dom do louvor, quando ele louva, acalma muita gente. Aleluia. Quando ele louva, aquieta. Tem pessoa que está atribulada, tem pessoas que estão tristes, tem pessoas que estão, aleluia, passando por um problema sério. Tem pessoas que estão esperando uma resposta de Deus. Então, Deus, ele age usando pessoas, usando os levitas, usando os louvores, para dar resposta para cada pessoa que está com tal necessidade. E é dessa forma que Deus continua trabalhando, é dessa forma que Deus continua agindo, aleluia. E quando Deus enviou aquele espírito, é porque Deus estava dizendo assim, aleluia, imagino Deus dizendo assim, ele precisa se converter. Glórias a Deus. Ele estava dando oportunidade. Era uma forma de Saul dizer, rapaz, se isso está acontecendo, é porque eu estou errado. Se isso está acontecendo, é porque eu estou cometendo erro. E por isso ele vai sofrendo, até ele vê que não tem mais jeito. E assim ele volta para Jesus. Então é dessa forma que Deus está falando. Quando Saul ele tem aquelas crises, quem que vinha era Davi. E dessa forma continua Deus trabalhando no meio do seu povo. Então Davi se destacou dessa forma, porque era um homem de Deus. Era um homem que cometeu erro, irmãos. Aleluia. Quem que não comete erros? Uns cometem muitos, outros cometem poucos. Uns cometem muito grave, outros cometem menos. Mas todo mundo comete erros. A gente vai ver isso na Bíblia, quando João ele escreve, dizendo que aquele que diz que não comete pecado, aleluia, ele mentiu, e nele não está a verdade. Então todos nós cometemos pecados. Agora temos que tomar cuidado com uma coisa, para que esse pecado não fique permanente na nossa vida e a gente cometendo. Existe o pecado, e existe a iniquidade. Como a gente costuma dizer que o pecado é aquele que tu comete uma vez, e se arrepende e passa a lutar para não conseguir pecar demais. Mas a iniquidade, que é o mesmo pecado, só que eu acredito que seja mais grave ainda, é aquele que comete, sabe que é pecado, continua pecando, continua fazendo da mesma forma, e está cometendo uma iniquidade, e isso pode gerar consequências graves para a sua vida espiritual. Então Davi cometeu pecados, Davi errou, mas, aleluia, Davi se arrependia, e se arrependia de verdade, e não voltava mais a cometer o mesmo erro. É isso que eu digo para você neste momento. Errou uma vez, beleza, você erra mesmo, você falha mesmo, aleluia, mas cometer 2 vezes as mesmas coisas, aí já é demais, meu irmão. Aí a gente tem que parar para pensar e dizer, isso é um problema na minha vida, isso eu preciso tirar da minha vida.
né? Porque está causando mal. E é isso que Deus está falando comigo e com você nessa oportunidade. E que você, meu irmão, aleluia, venha meditar na Bíblia. Medite na Bíblia todos os dias, porque Deus quer falar contigo. Não sei o teu nome, né? De muitos por aí. Não conheço a tua história. Não sei o que você está passando. Não sei o que você almeja. Mas eu sei de uma coisa, que tem um Deus para realizar todos os sonhos, todos os desejos, e tem um Deus para perdoar todos os pecados. Então, se você cometeu algum erro, se você cometeu algum pecado, só peça perdão, de verdade, porque Deus perdoa, né? Deus não é como o homem que perdoa e fica lembrando. Não, Deus perdoa e esquece. Aleluia. A Bíblia diz lá em glórias a Deus, em Miqueias, que Deus ele lança o pecado no mar do esquecimento. Então, está para lá no mar do esquecimento. É só o homem não cometer pecado de novo, porque nós temos um advogado, sim, mas também nós temos o acusador. E esse acusador, ele não tem pena de ninguém, né? Satanás. Ele não tem pena de ninguém. A Bíblia diz que ele veio matar, roubar e destruir. Esse é o trabalho dele. Esse é o que ele faz. Mata, ele rouba, ele destrói. Então, não brinque. Não vamos brincar, porque Deus ele nos guarda. Mas as nossas atitudes, aleluia, é o que nos faz crescer ou diminuir, levantar ou cair. É dessa forma. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério, em nome de Jesus. Amém.